Olá pessoal, eu quero mostrar para vocês como evitar duplicidades de registro no banco de dados. Eu tenho aqui um cadastro bem simples, é o cadastro do cliente. O que eu quero é que quando eu clicar em cadastrar, o Bubble faça uma verificação lá no banco de dados para ver se o nome que eu cadastrei aqui já existe. Caso já exista, vai me mostrar um pop-up informando que esse cliente já está cadastrado e não vai cadastrar. Certo? Então o pop-up está aqui, deixa eu mostrar para vocês. O pop-up será esse. Já existe um cliente cadastrado com esse nome, aí não irá cadastrar, ok? Pronto, então vamos lá. Já nomeei esse input, deixa eu dar um duplo clique aqui para vocês verem. O nome do input é input cliente. E agora eu irei clicar aqui no botão cadastrar para estar adicionando aí o workflow. Então venho aqui, ó, Start Edit Workflow. E vou criar um novo item no banco de dados através desse botão cadastrar. Então veja que já apareceu aqui. Aqui embaixo, clique aqui para adicionar uma ação. Então vou criar normalmente. Venho aqui em data, venho aqui em criar uma nova coisa, né? Create Name Sync. Aqui eu escolho a tabela que eu irei cadastrar o cliente. O nome é cadastro de clientes. Então aqui eu vou adicionar os campos, né, da tabela, que vai ser na tabela nome do cliente, perdão, na coluna nome do cliente, e aqui na frente eu adiciono o input, o nome do input, que é input cliente. Pronto, aqui na frente eu sempre escolho isso aqui, value que aparece. Pronto, ok. Como eu só tenho um input lá, então somente esse item será cadastrado. Bem, logo aqui na frente, após cadastrar o cliente, eu quero que resete o input, né, lá, ou seja, apague o nome a qual eu digitei. Então, venho aqui, venho em ações de elementos e clico aqui em Reset Inputs. Pronto, ok. Então, eu poderia estar adicionando aqui na frente um outro pop-up, né, para que exibisse um outro pop-up informando o cliente foi cadastrado com sucesso, tal. Mas eu não vou fazer isso porque isso é uma coisa que vocês já sabem. Pronto, vamos se atentar aqui. Veja só. Note que aqui está o workflow, né? E aqui embaixo está o fluxo desse workflow. Eu tenho que adicionar uma condicional no workflow, não é no fluxo, é no próprio workflow aqui, certo? Então, vou dar um duplo clique aqui, que é para aparecer a telinha. E aqui em somente quando eu irei digitar condicional. Então, o que é que eu irei fazer? Eu irei fazer que faça uma busca na tabela para ver se já existe o nome que eu digitei no input. Se já existir, se não existir, perdão, se ainda não existir, então que crie o novo item com o nome a qual eu digitei, certo? Se não existe, se já existe, não é para cadastrar. Então vamos lá, vamos um passo de cada vez. Aqui em somente quando eu irei adicionar a condicional para fazer a busca e caso ainda não exista, que faça o cadastro. Então como é que faz isso? A gente vem aqui, escolhe Do You Search For e então aqui em Type a gente vai escolher a tabela, ou seja, vai fazer uma busca na tabela cadastro de clientes para ver se já existe ou não esse nome do cliente. Então aqui na constraint você irá digitar exatamente o input, né, que possui o nome que você está digitando, que é relacionado à tabela lá, cadastro de cliente, a coluna cliente. Então eu venho aqui eu vou escolher nome do cliente, né? Eu quero que faça essa verificação na tabela cadastro de cliente, na coluna nome do cliente. E aqui eu vou adicionar igual ao input, nome do cliente. Input cliente. Então, escolho value. Pronto, entenderam, gente? Então, aqui na constraint, vocês irão digitar exatamente lá o input a qual está recebendo o nome que você quer que não seja repetido, certo? Ou o CPF ou o número lá, sei lá, você irá digitar aqui o input e
a coluna que esse input irá lançar lá no banco de dados, ok? Bem, então, close. Continuando aqui, você irá escolher o seguinte: first item, primeiro item, e por último escolhe aqui isso aqui, ó, is empty, que é vazio ou vago. Pronto, só isso, ok? Então aqui está dizendo o seguinte: vai fazer uma busca na tabela cadastro de clientes e se estiver vazio, então vai seguir esse workflow aqui, esse fluxo aqui, beleza? Pronto, agora o que é que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa copiar esse workflow, certo? Não é o fluxo, é o workflow aqui. Então, vou clicar com o botão direito, copy, eu clico novamente, paste, que é para colar, né? Certo. Então, aqui nós temos dois workflows iguais, né? Nesse segundo, eu irei modificar o seguinte. Vai ficar a mesma coisa aqui, né? Ou seja, vai fazer a busca na tabela, vai fazer a verificação lá na coluna nome do cliente, para ver se o nome que eu irei digitar aqui no input já existe ou não. Só que aqui, ao invés de ser vazio, eu vou colocar is not empty, que é não está vazio. Então, eu mudo aqui, ó, is not empty. Ou seja, vai fazer a busca e se não tiver vazio, ou seja, se já existir aquele nome que eu estou digitando lá no input, então deve fazer outra ação. Qual é a outra ação? Aí eu venho, apago isso aqui, né? Porque não é para criar. Então, deleto. A outra ação que eu quero que faça é que me mostre o pop-up informando que já existe aquele item cadastrado. Então, eu venho aqui, aí ação de elementos, aí show, e venho aqui e escolho o nome do pop-up que é aqui, ó, pop-up cliente já existe. Pronto, só isso. Entenderam? Então aqui nesse workflow tem que estar vazio, ou seja, is empty. Se estiver vazio, então vai cadastrar. Já aqui, ó, is not empty, ou seja, se não estiver vazio, ou seja, se já existiu o nome do cliente que eu estou digitando lá no input, não é para cadastrar, mas sim me mostrar esse pop-up aqui, ó, cliente já existe, certo? Então vamos fazer o teste. Vou clicar aqui em preview e vamos fazer o teste, tá? Vocês vão ver que irá funcionar aqui, é uma beleza. Só isso, muito simples. Pronto, então aqui em nome do cliente, deixa eu digitar aqui um cliente, deixa eu ver, Raimunda. Então, cadastrar. Pronto, note que não existia o nome Raimunda ainda lá no banco de dados, então cadastrou, ok? Vou cadastrar aqui de novo, ó, Raimunda. Olha, funcionou. Já existe um cliente cadastrado com esse nome, certo? Então, é isso aí, galera. Beleza? Vocês podem estar fazendo aí os ajustes. Por exemplo, quando eu clicar aqui e aparecer a mensagem já existe um cliente cadastrado com esse nome, ao clicar em OK, então vocês poderiam estar adicionando aqui também uma ação em OK, para quando eu clicasse em OK já apagar o nome aqui que está repetido, né? Que no caso não apagou, beleza? Mas é isso aí. Então, ficamos por aqui. Até um próximo.